para abrirem comigo a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. A princípio nós vamos ler 2 versos do capítulo 2. Os versos 9 e também o verso 10. São textos bem conhecidos da igreja. Creio que a maioria dos que estão aqui, aqueles que nos assistem também conhecem, talvez até de cor, esses versículos. 1 Pedro, capítulo 9. Capítulo 2, versos 9 e 10. Pode projetar para nós? Então diz assim a palavra do Senhor: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 eu vou deixar para os irmãos. Aqui na projeção mesmo. Vamos lá em uma só voz, toda a igreja. 1, 2, 3, já. Durante todo o mês de maio, nós participamos da campanha dos 31 dias de oração pela família. Os irmãos lembram do tema geral daquela campanha? Minha família, minha identidade. Dentro daquele mesmo período, a nossa juventude realizou aqui um intercâmbio, também abordando a questão da identidade, a identidade do cristão, a nossa identidade. E nessa noite, eu quero compartilhar com toda a igreja sobre o tema, a identidade, a missão do povo de Deus. Não apenas a nossa identidade, mas a nossa identidade e a nossa missão como povo de Deus. Eu trouxe um pequeno vídeo da nossa Junta de Missões Mundiais. E eu, nesse momento, peço que os irmãos estejam projetando. Esse vídeo foi elaborado pela uma das nossas juntas missionárias, que é a Junta de Missões Mundiais, cujo tema da campanha para esse ano é o seguinte: vamos completar a missão. Vamos completar a missão. Essa missão foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ver e ouvir a mensagem desse pequeno vídeo. São poucos minutos mesmo, então se concentre, estejamos todos atentos. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem.
As nações se abalam, seus reinos já passaram. Reina Jesus, seu trono soberano, eterno ressurreto. Reina Jesus, declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão louvor. Os povos são maravilhados. Santo é o Senhor. Deus de glória e poder, nos envia tua luz, brilha, Jesus. Como as águas cobrem o mar, tua glória encherá, brilha, Jesus. Declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso.
povo de Deus? Qual a nossa verdadeira missão como filhos de Deus que habitam nesta terra? Certamente todos nós concordamos que o povo de Deus é a geração mais agraciada e abençoada desta terra. De modo geral, nós compreendemos que todos os seres humanos foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas aqueles que nasceram de novo pela fé exclusiva em Cristo Jesus, são conscientes de que eles ocupam hoje uma posição de grande privilégio. Eles deixaram de ser apenas criaturas e tornaram-se filhos de Deus pela fé. Por esta razão, seja na vida ou mesmo diante da morte, ninguém tem uma herança maior do que os filhos de Deus. A Bíblia nos diz que Deus os fez seus herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós podemos verificar esta verdade na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e verso 17. O texto bíblico nos diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Herdeiros, observe essa expressão, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meus amados irmãos, dizem que atualmente o homem mais rico da terra chama-se Elon Musk. E com toda certeza, os milhões ou bilhões de pessoas nessa terra gostariam de ser herdeiros dele. Mas Paulo, ele transcende esse mundo, ele vai muito além. Ele diz que aqueles que foram alcançados, que pertencem pela graça ao Senhor, são herdeiros de Deus, não herdeiros de Elon Musk, são herdeiros de Deus. E co-herdeiros, ou herdeiros juntamente com Cristo, o Filho unigênito de Deus. O salmista declara no Salmos 24 que o mundo e a sua plenitude pertencem a Deus. A terra e tudo quanto nela existe pertence ao Senhor. Somos herdeiros desse Deus, porque nos tornamos seus filhos mediante a fé exclusiva em Jesus Cristo. Esta promoção ou direito concedido a nós pela misericórdia divina, guarde bem essa expressão, guardemos bem essa expressão em nosso coração, pela misericórdia divina, deve nos levar, ou deveria nos levar, a sermos pessoas inconfundíveis, altamente responsáveis e dedicadas a Deus. Nós temos uma identidade que deve ser preservada e uma missão que precisa ser cumprida, que precisa ser completada aqui nesta terra, Por esta razão, o tema da campanha de missões da Junta Missionária ou de Missões Mundiais, vamos completar a missão. Mas eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o texto que nós lemos na primeira carta de Pedro. Em especial, quero que você observe novamente o versículo 9. Porque ele vai descrever
uma situação complicada em que nós vivíamos. Hoje, certamente nós estamos em uma posição privilegiada diante do Senhor, mas é importante nós observarmos como a Escritura descreve a realidade na qual nós vivíamos antes. Observemos então como o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai descrever como que nós vivíamos, qual era o nosso estado, qual era a nossa realidade. E então ele faz 3 declarações no verso de número 9. A primeira delas, ele diz que nós habitávamos nas trevas. O que isso significa? Significa que nós estávamos cegos, ou éramos cegos espiritualmente falando, e estávamos dominados, e então éramos escravos do pecado. É assim que ele diz, que os chamou das trevas. Deus não nos chamou de um jardim florido. Ele não nos chamou das planícies verdejantes. Ele não nos chamou de um hotel, a partir de um hotel 5 estrelas. A Escritura diz que Ele nos chamou das trevas. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, diz que Ele nos chamou quando todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É por isso que não há espaço para orgulho, não há espaço para soberba, não há espaço para a vanglória. Não há espaço para sermos ou agirmos como aquele fariseu que orava de si para si mesmo, exaltando suas qualidades diante do Senhor, se achando, como a turma jovem gosta de falar, a última Coca-Cola do deserto. Não há espaço para isso. Não há. Nós habitávamos em trevas, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós podemos certamente declarar com toda certeza, com toda segurança, sem medo de errar: Deus não nos encontrou entre as flores naturais, flores vivas. Ele nos encontrou em um completo cemitério espiritual, dominado pelas trevas. A segunda declaração que o apóstolo faz está agora no verso 10. Ele diz que nós não tínhamos nenhuma identidade espiritual, nenhuma marca ou aliança com Deus. Olha a declaração no verso 10. Antes, vocês não eram povo. Antes, vocês não eram povo. Não tínhamos nenhuma identidade espiritual. Não tínhamos aliança com o Deus da promessa. Não éramos marcados com o seu Espírito Santo. Não éramos povo de Deus. Não éramos. A terceira declaração que ele faz ainda está também no verso 10. Quando ele diz: antes não tinham alcançado misericórdia. O que isso significa? Estávamos completamente desprovidos da misericórdia divina. Sem Deus no mundo, sem esperança, desprovidos da sua misericórdia. Mas e agora? E hoje? E depois daquele momento em que nós ouvimos a mensagem então nos fez refletir sobre essa vida desgraçada e miserável em que nós nos encontrávamos. E através da mensagem nós fomos então alcançados pela graça de Deus. E quando perguntados, respondemos sim. Queremos que Cristo seja o nosso Senhor, o nosso Salvador.
E hoje, qual é a nossa realidade ou qual deve ser a nossa realidade? Nós vamos para as 3 afirmações positivas que o apóstolo Pedro, ele faz nessa passagem que nós estamos estudando. A primeira delas, ele diz que nós somos, está no início do verso 9, vocês, porém, são o quê? Vocês, porém, são o quê, irmãos? Geração eleita, é a primeira declaração que ele faz. Nós somos o povo escolhido por Deus e para Deus. Escolhido por Ele e para Ele. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu primeiro. Não fomos nós que o amamos. Foi Ele quem nos amou primeiro. Você já viu um defunto, um morto, escolher alguma coisa? Um defunto escolhe o seu caixão? Não, se alguém quiser escolher a cor do caixão, o tipo de caixão, então tem que fazer isso antes de morrer. Porque ali morto, sobre a pedra ou sobre qualquer outro objeto, um defunto não escolhe nada. Um defunto não ama. Então, é por isso que a Escritura nos afirma, foi Ele que nos amou primeiro. Porque nós éramos incapazes de amá-lo. Por quê? Porque estávamos simplesmente mortos. Nós estávamos mortos. Mortos espiritualmente. Sem nenhuma capacidade de amar a Deus. Então, Ele nos amou primeiro. Foi Ele quem nos escolheu em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, não poderíamos escolher. Não poderíamos escolher. Ele, então, gerou fé em nosso coração, gerou arrependimento e fé em nosso coração. Sabe quais as palavras que nos descreviam? Nada e ninguém. Espiritualmente falando, estas eram as palavras que nos descreviam. Nada e ninguém. Mas Ele decidiu unir pela cruz de Cristo gentios e judeus em um só povo, ao qual Ele chama o povo eleito de Deus. Diga para quem está perto de você, você é povo eleito de Deus. Você é povo eleito de Deus. Nós pertencemos a Deus. E como povo pertencente a Deus, como geração eleita por Deus e para Deus, a segunda declaração que o apóstolo Pedro faz, ele diz o seguinte, ainda no verso 9, vocês são sacerdócio real. Sacerdócio real. Somos sacerdotes reais. Povo eleito e sacerdotes reais. Mas o que isso significa? Significa que além de termos um supremo sacerdote que intercede a Deus em nosso favor, nós mesmos podemos comparecer hoje perante o trono da graça e apresentarmos nossas súplicas a Deus. Podemos apresentar diretamente nosso sacrifício ao Senhor, sem a necessidade das intercessões de pastores, padres, apóstolos ou mesmo papas. Sacerdotes reais. Cada crente é um sacerdote de si mesmo diante do Senhor e conta ainda com as intercessões incessantes de Jesus Cristo perante o Pai a seu favor.
a nosso favor. Observe, acompanhe comigo o que diz a Escritura Sagrada em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 7, versos 25 e 26. Assim nos diz a palavra do Senhor: por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Tem muita gente que não compreende isso. Há muitos crentes que ainda não entenderam que eles são sacerdotes reais, que eles podem interceder livremente por suas próprias vidas diante do Senhor. Mas há muitos que acham mais fácil dizer simplesmente assim: ei pastor, ore por mim. Ei irmão fulano, ore por mim. Ei irmã fulana, ore por mim. Irmãs do círculo de oração, orem por mim, intercedam por mim. É claro que nós podemos e devemos pedir que os irmãos orem por nós, principalmente quando estamos passando por lutas, provações, às vezes um problema de enfermidade, às vezes é um problema lá no trabalho, na empresa, na família. Às vezes é a moça solteira que quer encontrar um noivo, então pode pedir oração. O rapaz solteiro que quer encontrar uma noiva no Senhor, pode pedir oração. Mas vamos orar também. Diga aí para quem está perto de você: vamos orar também. Vamos orar também. Chega desse negócio de ficarmos dizendo: olha, ore por mim. E aí você não ora. Você pede que todos orem por você, mas você mesmo não ora. Sacerdotes reais. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, acho que é o verso 28, se eu não estou enganado, coloca se é o 28, pronto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesse mesmo contexto, diz o seguinte, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós, com gemidos que nós não conseguimos expressar. Verso 26. Há muitos momentos que, embora ocupando essa posição privilegiada diante do Pai, sendo chamados de sacerdotes reais, há muitos momentos em que é difícil orarmos. Às vezes é uma situação em que Satanás nos passou uma rasteira e nós envergonhamos o Senhor, pecamos contra o Senhor e então perdemos a coragem de comparecer perante Ele. A presença dEle deixa de ser agradável, deixa de ser maravilhosa e ela passa a ser temerosa. Nós passamos a ter medo e então fugimos da presença dEle, assim como fez Adão. Mas o seu amor por nós é maior do que os nossos pecados. O amor dEle por você é maior do que as suas fraquezas, do que as suas limitações. Tudo o que Ele espera é que nos arrependamos e voltemos para Ele e nos apresentemos diante dEle em oração. A porta que dá acesso ao seu trono, escute, a porta que dá acesso ao seu trono estará perdão,
mediante a sua graça e as suas misericórdias, que sempre se renovam. Lembre-se, você pode e deve orar. Não tenha fé na oração das pessoas. Tenha fé em Deus. Há muita gente que faz da oração dos outros o seu Deus. Não, eu creio na oração daquele irmão, daquela irmã. É hora de crer em Deus que ouve a sua oração também. Se você orar. Se você orar. A terceira declaração que o apóstolo faz sobre nossa identidade. Ele diz que nós somos nação santa. Nação santa. E povo, você pode completar? E povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Povo santo. O povo de Deus tem uma marca especial. E essa marca deve carregar o selo da santidade do Senhor. Observe comigo o início do capítulo 2, como é que o apóstolo, cheio do Espírito Santo, escreve. Ele diz então no início do capítulo 2, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Agora que provaram que o Senhor é bom. Abandonem todo tipo de engano, todo tipo de maldade. Abandonem hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. E como crianças que nasceram há pouco tempo, desejem ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vocês venham crescer, venham desenvolver a salvação. Que leite espiritual é esse? A sua palavra santa. A palavra de Deus precisa ser desejada por aqueles que pertencem a Ele. Nação santa, propriedade exclusiva. Meus amados, nesta declaração, cada crente deveria lembrar da cruz, da coroa de espinhos, dos açoites, dos pregos. Deveria se recordar das santas palavras do apóstolo. Pedro, nesta carta, no capítulo 1, versos 18 e 19, pode projetar para nós, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. De quê? Da vida inútil que seus pais lhes legaram. Segura um pouquinho aí, segura um pouquinho. Lembram daquela expressão? Essa aqui é a religião dos meus pais, e eu vou morrer nela. Não se trata de religião. Resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Pode colocar o 19. Mas não foi por ouro, nem com prata, coisas perecíveis, mas sim pelo precioso
Vamos juntos, igreja? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Precioso sangue de Cristo. Você é propriedade de Deus? Não apenas propriedade de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Porque existem propriedades que têm muitos donos. Sabiam? Existem propriedades que têm muitos donos. Se somos propriedades exclusiva de Deus, então é somente dele. Não é do mundo. Não é desse sistema dominado por Satanás. É propriedade exclusiva de Deus. O seu corpo é do Senhor. E você deve usá-lo em santidade, a fim de que glorifique a Deus. Sua vida como um todo é propriedade exclusiva do Senhor, e ela deve glorificar a Deus. Agora você e eu só somos essa propriedade porque Ele mesmo comprou e pagou. E quais foram as moedas? Quais foram os elementos dessa compra? O sangue, a vida do seu Filho unigênito. Por isso, que quando nós fazemos essa autodeclaração, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, às vezes nós até escrevemos, ali, e adesivamos, e colocamos propriedade exclusiva de Deus. Não devemos fazer essa declaração sem ao mesmo tempo lembrarmos da cruz, sem ao mesmo tempo lembrarmos do Monte Calvário, pois foi lá onde o preço foi pago. Foi ali onde você e eu fomos comprados. Um dia, fomos escravos do pecado, estávamos mortos espiritualmente, éramos propriedades desse sistema dominado por Satanás. Mas agora, não pertencemos mais a este mundo, não pertencemos mais a este sistema. Embora, vivendo ainda aqui, não pertencemos a este mundo. Deus nos comprou para Ele e pagou o preço exigido com o sangue do seu próprio Filho. Se você observar comigo, carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos domina ou nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Para quem você vive? Para quem você vive? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. No verso 21, uma declaração que deve fazer o nosso coração pecado por nós. Cristo não conheceu o pecado. Ele não pecou. Mas a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que o próprio Deus
o fez pecado por nós. Com que propósito? Qual o objetivo de Deus? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso significa? Para que, através daquele que não conheceu o pecado e que levou os meus pecados, por meio da fé exclusiva nele, eu então seja declarado como uma pessoa justa diante de Deus. Essa é a razão. Portanto, isso deve impulsionar você, deve impulsionar a mim, deve impulsionar a todos nós como igreja, a vivermos para a glória de Deus, e não para este mundo ou para a nossa própria glória. Essa é a nossa identidade como filhos de Deus. Essa é a nossa identidade como povo de Deus. Somos uma geração que Ele escolheu. Somos sacerdotes reais que podem comparecer perante Ele. Somos e devemos continuar sendo nação santa, como propriedade exclusiva dEle. Mas para que tudo isso? Será que Deus teria ou tem um propósito maior? Ele nos escolheu para sermos seu povo eleito. Sim, é verdade. Ele nos escolheu para sermos sacerdotes reais. Sim. Ele fez de nós nação santa, exclusivamente sua. Mas qual o propósito? Qual o propósito? O texto nos responde. Voltemos então ao capítulo 2. E versículo 9. Novamente, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que chamou você, daquele que me chamou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Você e eu somos geração eleita, ou povo eleito, sacerdotes reais, nação santa de propriedade exclusiva dele, para esse propósito: anunciar a grandeza de Deus, anunciar a glória de Deus. A quem nós devemos anunciar? Ao mundo que está em trevas. Começando lá pela sua casa. Seus pais precisam ver essas virtudes de Deus em sua vida. Seus filhos precisam ver essas virtudes de Deus em sua vida. A sua família, seus irmãos, precisam ver essas virtudes de Deus em sua vida. Seus colegas de classe precisam ver essas virtudes de Deus em sua vida. Seus professores precisam ver essas virtudes de Deus em sua vida. Seus alunos precisam ver essas virtudes de Deus em sua vida.
Seus patrões precisam ver essas virtudes de Deus em sua vida. Seus funcionários precisam ver essas virtudes de Deus em sua vida. Se eles não estão vendo, talvez é porque você ainda não é ou não faz parte dessa geração eleita. Talvez é porque você ainda não se tornou parte desse sacerdócio real e ainda não é essa nação santa de propriedade exclusiva dele. Mas a qualquer momento, se você ainda não é, pode ser, pode se tornar. Fique de pé em nome do Senhor nessa noite.